É melhor ser temido do que amado, se não for possível ser ambos. Maquiavel. Às vezes, o que destrói sua força não é a dor, é a tentativa exaustiva de parecer gentil enquanto tudo em você grita por limite. A suavidade que você aprendeu a oferecer ao mundo pode estar drenando sua própria alma. E você nem percebe, porque desde cedo ensinaram que ser aceito era mais importante do que ser inteiro. Ser bom parecia suficiente, mas ser bom não basta. Existe uma diferença brutal entre bondade e ingenuidade. Uma diferença que Maquiavel enxergou com clareza incômoda. A bondade sem firmeza é facilmente usada e muitas vezes silenciosamente descartada. O mundo não recompensa quem apenas agrada. O mundo respeita quem impõe presença, quem estabelece fronteiras, mesmo que com voz calma, porque a doçura sem direção vira isca para jogos invisíveis, jogos emocionais onde você é o único que perde, sorrindo. Maquiavel não defendia a frieza ou a crueldade, como muitos pensam. Ele não era um profeta da maldade. Ele era apenas um observador lúcido do comportamento humano. Ele viu o que a maioria prefere não ver, que o poder e a emoção se entrelaçam, e que quem não compreende essa dinâmica vive sendo manipulado por ela. Por isso, esse vídeo não é um convite à frieza, é um chamado à lucidez emocional. É um caminho para deixar de ser previsível, reativo e emocionalmente exposto, sem se tornar cínico, fechado ou cruel. Não se trata de abandonar sua empatia. Trata-se de não usá-la como escudo para fugir de sua própria voz. Porque todo bonzinho carrega, escondido, um medo. O medo de ser rejeitado. E esse medo, quando não é visto, se transforma em servidão. Servidão afetiva, servidão social, servidão silenciosa. Você começa a viver pelos outros, pelos desejos dos outros, pelos medos dos outros. E pouco a pouco, você desaparece. E o mundo, sem perceber, te esquece. A psicologia comportamental e a filosofia política se encontram num ponto. O instinto de agradar, quando não observado, abre espaço para dinâmicas abusivas. E Maquiavel, com sua frieza estratégica, nos alerta. Quem não impõe limites será moldado pelas mãos de quem o faz. Porque a manipulação começa no exato ponto onde sua necessidade de aceitação cala sua lucidez. E onde há silêncio interno, alguém sempre fala por você. Você já reparou como o bonzinho atrai exatamente aquilo que ele tenta evitar? Ele tenta agradar para não ser rejeitado, cede para manter a paz. Se explica demais, oferece demais, sente demais, e mesmo assim, no fim do dia, se sente sozinho. Como se ninguém realmente o enxergasse. Como se, apesar de todo esforço, ele continuasse invisível. Existe um erro psicológico sutil e profundo nessa dinâmica. A confusão entre empatia e submissão. Entre generosidade e autoabandono. Quando você está sempre disponível, sempre gentil, sempre compreensível, o outro começa, inconscientemente, a te testar. Porque o cérebro humano lê padrões. E quando percebe que você nunca impõe limites, que sua resposta é sempre previsível e amável, ele entende. Aqui eu posso invadir. Aqui eu posso dominar. É cruel, mas é real. O instinto predatório não está apenas nos abusadores evidentes. Está em todos nós, de forma sutil. Todos testamos limites, mesmo sem perceber. E quando o outro não oferece resistência, não emite sinais claros, o jogo se instala. A manipulação começa devagar. Pequenas exigências, pequenos silêncios punitivos, pequenos gestos de controle emocional. E o bonzinho cede porque acredita que amar é suportar. Que ser bom é nunca decepcionar. Mas o medo de decepcionar nasce de uma raiz mais profunda, a do amor condicionado. A ideia inconsciente de que você só será aceito se for útil, agradável, inofensivo, se não incomodar, se não atrapalhar. É uma ferida antiga, plantada na infância, muitas vezes. Quando aprendemos que para sermos amados, precisávamos corresponder, precisávamos nos adaptar, precisávamos agradar. E agora, adultos, seguimos nesse papel, com sorrisos que escondem medo,
com gentilezas que escondem culpa, com bondade que, muitas vezes, esconde desespero. Mas chega uma hora em que o corpo não aguenta mais. O coração começa a cobrar. O silêncio começa a gritar. E você percebe. Está se esvaziando por dentro, tentando encher os outros. Está se traindo em nome de um amor que nem é real. É aqui que começa a transformação. Quando você entende que dizer não é ser cruel, é ser honesto. Que decepcionar alguém pode ser o primeiro passo para não se decepcionar mais consigo mesmo. Que ser justo consigo é, também, uma forma de amor. E talvez a mais urgente de todas. Essa frase de Maquiavel já foi usada para justificar tiranias, abusos, frieza emocional. Mas ela não fala sobre ser cruel. Ela fala sobre ser claro, sobre compreender que o respeito nasce da firmeza, não da afabilidade sem fronteira. Porque quem busca ser amado a qualquer custo, inevitavelmente se torna refém desse amor. E quem vive para ser amado, acaba sendo usado. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. O que Maquiavel propõe aqui não é medo literal. É a ideia simbólica de que o respeito, às vezes, nasce da impossibilidade de manipulação. Ser temido, nesse contexto, é ser lido como alguém que tem limites, que não aceita tudo, que não se dobra por qualquer afeto, que não se molda apenas para caber na expectativa do outro. E isso, em um mundo onde quase todos esperam que você ceda, é um tipo raro de poder. Do ponto de vista da neurociência comportamental, nosso cérebro testa fronteiras o tempo todo. Testa com olhares, com silêncios, com pequenas provocações. Testa para entender até onde pode ir. E o bonzinho, por definição, raramente impõe seus limites. Ele sorri quando queria se retirar. Ele cede quando queria dizer basta. Ele tolera quando o certo seria se afastar. E então, o que era empatia vira concessão. O que era gentileza vira autoabandono. E a bondade se transforma numa moeda desvalorizada, porque ela não vem com estrutura, não vem com raiz, não vem com firmeza. E no mercado das relações humanas, o que não impõe valor perde o valor. Não por maldade, mas por instinto. Maquiavel entendeu isso muito antes da psicologia moderna. Ele sabia que as relações são jogos simbólicos, e quem não sabe jogar acaba sendo jogado. Porque o mundo e as pessoas não respondem apenas ao que você sente. Elas respondem à forma como você se posiciona. E quando sua presença é confusa, sua ausência não será notada. À primeira vista, parece nobre ser bom com todos. Amar sem condições. Ajudar sem pensar. Estender a mão mesmo quando se está em pedaços. Mas existe uma linha invisível entre compaixão e ingenuidade. E quando ela é cruzada, o que parecia virtude se torna fuga. Uma fuga de si mesmo. Uma recusa em enxergar que nem toda intenção é limpa, nem toda presença é benéfica, nem toda carência merece resposta. Maquiavel sabia disso. Ele via o mundo como um campo de forças, não de ideais. E compreendeu algo que muitos ainda resistem em aceitar. O poder não é necessariamente violência. É leitura. É presença. É a capacidade de perceber as intenções alheias sem se perder nelas. Quem não emite sinais de força, dizia ele, perde espaço, mesmo que seja ético. Porque a virtude, quando não vem acompanhada de discernimento, alimenta o caos. O ingênuo acredita que sua pureza será suficiente. Mas no mundo real, essa pureza vira armadilha. Ela atrai os que buscam controle, os que usam palavras doces para manipular, os que sabem exatamente como provocar culpa em quem não sabe dizer não. E a ética sem estratégia se transforma em autossabotagem. Você se sacrifica por um ideal que ninguém mais respeita. Você se anula por um princípio que o outro nem reconhece. É doloroso perceber isso, mas é libertador. Porque a verdadeira virtude não se mede pela quantidade de pessoas que você agrada, mas pela coerência entre o que você sente e o que você permite. Pela clareza com que você protege sua integridade, mesmo quando isso significa decepcionar.
Ser moral não é se calar diante do caos, é olhar o caos nos olhos e dizer: aqui você não entra. Ser bom, hoje, exige força, exige presença, exige um tipo raro de coragem. A coragem de frustrar quem se aproveita, de se afastar de quem consome, de romper com papéis que você nunca escolheu. Porque continuar sendo o bonzinho, quando tudo em você pede por verdade, não é virtude, é traição. Uma traição silenciosa, que aos poucos apaga sua alma. Você não precisa endurecer o coração para ser respeitado, mas precisa aprender a silenciar quando o mundo espera explicações. Precisa sustentar seus limites sem precisar gritar. Precisa escolher sua paz, mesmo quando isso causa incômodo em quem se acostumou com sua ausência de fronteiras. Existe um jeito de sair do papel do bonzinho sem se tornar um canalha. E tudo começa no invisível. O limite invisível não se impõe com força, se sustenta com postura. É quando você não justifica o que sente, quando você não antecipa as vontades do outro, quando aprende a não reagir a cada provocação. Porque cada vez que você se explica demais, você enfraquece sua presença. Cada vez que tenta ser compreendido por quem não quer te entender, você se perde de si mesmo. Pratique o silêncio estratégico. Quando algo te atravessar, respire. Quando alguém tentar te dominar com palavras doces ou ironias sutis, permaneça firme. O silêncio, nessas horas, não é omissão, é presença. É um recado não dito que ecoa mais do que qualquer justificativa. Quem te respeita, sente. Quem quer te manipular, se incomoda. Use a tática do não reativo. Nem todo gesto precisa de resposta. Nem toda cobrança merece atenção. E quando você deixa de ser previsível, você começa a ser enigmático. E o enigma, nas relações humanas, é uma forma silenciosa de poder. Quem não sabe mais como te afetar, passa a te observar com mais cuidado. Imponha limites com voz neutra. Não peça desculpas por sentir. Não se curve por recusar. Apenas seja claro. E essa clareza, quando não vem carregada de drama, ativa algo poderoso no inconsciente coletivo: respeito. Porque o respeito não nasce do medo. Ele nasce da coerência. E ser coerente é o maior ato de força que você pode oferecer a si mesmo e ao mundo. Ser bonzinho parece à primeira vista um gesto nobre, mas em muitos casos é apenas uma forma disfarçada de manipulação. Uma tentativa inconsciente de controlar como os outros te veem. Você sorri para não ser rejeitado, cede para evitar o abandono, silencia para manter uma imagem, mas no fundo está tentando moldar o olhar do outro, mesmo que às custas da própria verdade. Maquiavel nos lembra que o respeito não nasce da doçura do tom, mas da clareza da postura. Ele não propôs frieza, mas lucidez. Ele enxergava a alma humana com os olhos de quem não tem medo de encarar a sombra. E a maior sombra do bonzinho é essa: a ilusão de que agradar a todos é um caminho de amor, quando na verdade é um desvio da própria essência. A bondade lúcida é firme, é consciente. Ela não se curva para ser aceita, não se esconde para manter afeto, não se anula para sustentar aparências. A bondade lúcida diz não com respeito, se retira com paz, se preserva com dignidade. Ela não precisa gritar, porque sua presença já comunica a verdade. Ou você aprende a ser firme sem perder sua humanidade, ou será moldado pelos jogos invisíveis de quem não se importa com sua gentileza. E esses jogos são sutis, são silenciosos, são emocionais. Eles esvaziam, manipulam, corroem, até que você acorde um dia e não se reconheça mais. Saia do papel do bonzinho. Entre no campo da maturidade relacional, onde o amor não é barganha, o respeito não é implorado, e a verdade vale mais do que a aceitação, porque é na verdade que a alma repousa, e é nela que sua liberdade começa.